Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Confira os municípios com impedimentos no primeiro ciclo das emendas especiais. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou em 1º de agosto o relatório com impedimentos do primeiro ciclo de emendas especiais 2025, em meio ao cenário político brasileiro, no qual as emendas parlamentares desempenham um papel fundamental na destinação de recursos para estados e municípios. O primeiro ciclo das emendas especiais tem sido marcado por impedimentos e desafios. Essa situação gera preocupação entre gestores e legisladores que buscam soluções para contornar tais obstáculos e garantir o pleno funcionamento dos projetos e programas essenciais para as comunidades locais. O primeiro ciclo das emendas especiais, previsto no orçamento anual, é uma oportunidade para que os parlamentares indiquem investimentos e ações prioritárias para suas bases eleitorais. Essas emendas, quando executadas de forma eficiente, podem promover melhorias em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, segurança e desenvolvimento regional. Entretanto, a execução das emendas especiais tem se mostrado um desafio em muitos estados e municípios. Diversos entraves têm sido enfrentados, como a falta de capacidade técnica para a elaboração de projetos, a demora na regularização dos dados financeiros do CALC e atrasos na indicação de valores no sistema ou a sua inclusão fora do prazo estabelecido pelo cronograma anual de emendas. Outro fator que tem impactado negativamente a execução das emendas especiais é a questão política. A disputa entre diferentes partidos e interesses políticos muitas vezes resulta em atrasos na aprovação no aceite dos valores e projetos ou em mudanças de direcionamento dos recursos, comprometendo a continuidade e a efetividade das ações propostas. Essas interferências prejudicam a estabilidade e a previsibilidade necessárias para que os estados e municípios possam planejar e executar seus projetos de forma eficiente. Além disso, é fundamental que os gestores públicos estabeleçam parcerias com a sociedade civil, organismos institucionais e do setor privado, buscando expertise para a implementação dos projetos desses recursos. O engajamento da população e a participação ativa no acompanhamento e fiscalização das ações também são elementos-chave para o sucesso e sustentabilidade das iniciativas. No comunicado número 23 de 2025 do MGI, o Ministério informou os impedimentos no primeiro ciclo de transferências especiais 2025. O comunicado relata que, em atenção ao comunicado número 17 de 2025, o qual tratou sobre o cronograma de emendas individuais RP6 transferência especial para o orçamento 2025 no primeiro ciclo, e visando atender aos princípios da transparência e da publicidade, torna-se pública a relação de emendas individuais impositivas realizadas por meio de transferências especiais, consideradas impedidas por não envio do plano de trabalho, conforme dados extraídos até o dia 29 de agosto, às 9 horas da manhã do TransfereGov, de acordo com a legislação vigente. Confira a lista completa dos municípios com impedimento em portalconvênios.com. Caixa lança programas gratuitos de capacitação para gestores públicos. Visando modernizar a gestão pública por meio da inovação, a Caixa, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional e a Fundação Dom Cabral, a FDC, lançou no dia 1º de agosto 2 programas de capacitação destinados ao desenvolvimento de lideranças e gestores públicos. Os programas foram chamados Serviço Público do Futuro e Inovação na Gestão Pública. As iniciativas contemplarão agentes públicos que serão selecionados para se prepararem para liderar e atuar em um contexto de mudanças tecnológicas aceleradas, novas demandas sociais e maior cobrança por serviços públicos mais eficientes com foco no cidadão. Tiago Cordeiro, vice-presidente de governo da Caixa, mencionou que a parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional e com a FDC reforça o compromisso da instituição com a modernização do serviço para a entrega de soluções mais eficientes à população. O projeto é operacionalizado pela Caixa e oferece capacitação gratuita aos participantes,
financiada com recursos das portarias MF número 808 de 2023 e STN/MF número 1478 de 2023. A portaria MF número 808 determina que, ao conceder garantia da União em operações de crédito de Estados, Distrito Federal e municípios, as instituições financeiras aportem 0,5% do valor contratado em ações de melhoria da gestão pública e promoção de investimentos. A Caixa operacionaliza o projeto dentro desse marco regulatório. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, reforçou que o Tesouro Nacional está empenhado em colaborar e apoiar que estados e municípios se preparem para absorver novas tecnologias e utilizá-las para gerar eficiência e levar à população serviços públicos cada vez melhores. Sobre os programas, com abordagem prática e foco estratégico, o programa Inovação em Gestão Pública propõe, em 80 horas aula, capacitar os participantes na adoção de soluções inovadoras e no uso de tecnologias emergentes no setor público. Os conteúdos abrangem temas como inteligência artificial, Big Data, Foresight e tendências de inovação, estimulando também uma mentalidade voltada à transformação institucional. Já o programa Serviço Público do Futuro foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da FDC, em parceria com o Fórum Econômico Mundial. O estudo aponta que, além das competências digitais, habilidades como adaptabilidade, flexibilidade e empatia serão essenciais para o servidor do futuro. A formação oferece, em 55 horas aula, ferramentas práticas para o desenvolvimento de lideranças alinhadas às mudanças sociais e tecnológicas em curso. Segundo Antônio Batista da Silva Júnior, presidente executivo da Fundação Dom Cabral, essa parceria da FDC com a Secretaria do Tesouro Nacional e a Caixa é resultado de um esforço conjunto destinado ao fortalecimento de uma gestão pública eficiente, ética e inovadora, capaz de gerar cada vez mais valor para a sociedade. As duas programações estão alinhadas aos debates em torno da reforma administrativa no Congresso Nacional, que tem entre seus eixos centrais a valorização de competências e a promoção da inovação no serviço público. A proposta visa contribuir para o fortalecimento da eficiência e da qualidade dos serviços públicos oferecidos por agentes públicos. As iniciativas vão beneficiar 80 servidores públicos a serem selecionados, com o propósito de prepará-los para liderar e atuar em um cenário de rápidas transformações tecnológicas, novas demandas sociais e a crescente exigência por serviços públicos mais eficientes e centrados no cidadão. O período de inscrições será divulgado em breve. Os interessados devem acompanhar pelo site da Caixa e da FDC. 9.000 estabelecimentos perderam as credenciais do Farmácia Popular. O Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira, 4 de agosto, que 9.180 estabelecimentos perderam as credenciais do programa Farmácia Popular. Em nota, a pasta informou que a medida acontece após a retomada da renovação anual obrigatória do credenciamento interrompida em 2018. Em comunicado, o Ministério destacou que essas unidades não fizeram a renovação do cadastro ou não apresentaram a documentação necessária para continuar participando do programa. Segundo a pasta, 24.000 estabelecimentos seguem credenciados ao programa. Atualmente, 41 itens são fornecidos gratuitamente via Farmácia Popular. Dados do Ministério indicam que no primeiro semestre de 2025, quase 22 milhões de pessoas foram beneficiadas. A expectativa do governo é atender 26 milhões até o fim do ano. De acordo com os números apresentados, além dos mais de 9.000 estabelecimentos descredenciados, 5.000 tiveram suas atividades suspensas pelo monitoramento do programa para coibir irregularidades. A nota destaca que nesse monitoramento são avaliados 25 indicadores, como a frequência de retirada de medicamentos, a quantidade vendida em relação ao tamanho da população atendida e uso indevido de CPFs. Entre 2023 e 2025, com essas ações, cerca de 8 milhões de reais foram ressarcidos aos cofres públicos. Segundo o Ministério, ao longo dos 3 primeiros meses deste ano, foram bloqueadas mais de 12 milhões e 700 mil tentativas de solicitação de medicamentos com indícios de irregularidades no Farmácia Popular, uma média de mais de 140 mil por dia.
Em julho, a pasta realizou inspeções em estabelecimentos credenciados ao programa em 21 estados, no intuito de verificar a regularidade na distribuição de medicamentos e demais itens, marcando a retomada de visitas presenciais nas ações de fiscalização do Farmácia Popular. A ação é feita de forma integrada com a Controladoria Geral da União e com o Tribunal de Contas da União. Além das auditorias e dos sistemas informatizados internos, a população pode acionar a ouvidoria do Sistema Único de Saúde por meio do telefone 136, caso identifique qualquer tipo de fraude envolvendo o uso de CPF na retirada de medicamentos fornecidos pelo programa. O Farmácia Popular foi expandido este ano. Em fevereiro, o Ministério anunciou 100% de gratuidade nas dispensações de medicamentos e insumos realizadas pelo programa para pacientes que necessitam de tratamento para hipertensão, diabetes, asma, rinite, osteoporose, glaucoma e doença de Parkinson. Também é possível retirar em unidades credenciadas ao programa contraceptivos, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos. Mensalmente, o Ministério divulga uma lista de municípios aptos e com vagas disponíveis para o credenciamento ao Farmácia Popular. O estabelecimento interessado deve preencher o formulário de inscrição e apresentar a documentação necessária para o processo, incluindo comprovante de CNPJ, licença sanitária estadual ou municipal, autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e certidão de regularidade fiscal junto à Receita Federal. Fundeb, o seu município está habilitado para a complementação VAAT 2026? O Tesouro Nacional e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, divulgaram uma nova prévia dos entes inabilitados a receber a complementação VAAT do Fundeb em 2026. Segundo a última lista atualizada pelo Siconf, 332 municípios da federação não estão habilitados. A legislação que regulamenta o Fundeb determina que apenas os entes que fornecem dados contábeis, orçamentários e fiscais têm direito à complementação VAAT. O envio dessas informações não é novidade. A obrigação já está prevista no artigo 163-A da Constituição e no artigo 48, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, os relatórios já deveriam constar de forma precisa na base do Tesouro Nacional, onde ficam acessíveis à administração pública, a órgãos de controle social e à população. Levantamento preliminar feito em 21 de julho de 2025 aponta que 332 entes federativos apresentam ausência ou inconsistências nos dados referentes a 2024. Caso não regularizem a situação, ficarão inabilitados a receber a complementação VAAT em 2026. O FNDE ressalta que os estados, o Distrito Federal e os municípios são os responsáveis pela exatidão das informações encaminhadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICONF. A análise prévia é apenas uma indicação de pendência que poderá ou não ser confirmada no parecer final. A ausência de um ente na lista anexa não significa sua habilitação para recebimento dos recursos. A análise definitiva dos habilitados é realizada na database de 31 de agosto do exercício posterior ao exercício a que se referem os dados enviados, conforme o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei nº 14.113 de 2020. O especialista em orçamento público César Lima esclarece o que vai acontecer caso os gestores municipais não consigam a habilitação. Caso os municípios não consigam regularizar a sua situação junto ao SICONF, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, eles, ainda que tenham esse direito, não receberão a complementação do Fundeb referente ao VAAT, que é o valor anual por aluno total mínimo. É importante salientar que a habilitação é apenas um pré-requisito para que as informações do VAAT sejam apuradas, não sendo garantia de recebimento da complementação. Caso seu município esteja na lista dos inabilitados, ainda é possível regularizar a situação até 31 de agosto de 2025. Para conferir a lista atualizada no SICONF, acesse o link disponível em portalconvênios.com. Isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos vai à sanção. O Senado Federal aprovou na quinta-feira, 7 de agosto, o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, IRPF, para contribuintes com renda de até 2 salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 3.036.
O texto contido no projeto de lei 2692 de 2025 segue agora para sanção do presidente da República. A isenção valerá a partir do mês de maio do ano calendário 2025. A proposta é de autoria do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e repete o conteúdo da medida provisória 1294 de 2025, cuja vigência expira na próxima segunda-feira, dia 11. Para garantir a aprovação dentro do prazo, o relator no Senado, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, também líder do governo na Casa, articulou um acordo para que o texto fosse aprovado sem alterações. O senador lembrou que o projeto corrige distorções do sistema tributário brasileiro. Todos que ganham até 2 salários mínimos, empregados ou aposentados, estão isentos de pagar imposto de renda. Eu acho que é uma medida altamente saneadora, porque ela garante que aqueles que têm um poder financeiro menor não sejam obrigados a pagar o imposto. Durante a votação, Wagner rejeitou emendas apresentadas por senadores, como a que sugeria estender a isenção para rendimentos de até R$ 7.300. Segundo o relator, qualquer mudança obrigaria o retorno do projeto à Câmara, o que comprometeria sua aprovação antes do fim da validade da medida provisória. Ele lembrou ainda que propostas mais amplas sobre o tema já estão em análise na Câmara dos Deputados, sob relatoria do presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O PL 1087 de 2025 é de autoria do próprio governo e isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês a partir de 2026. O relatório de Lira eleva de R$ 7.000 para R$ 7.350 a renda máxima que terá redução parcial do imposto de renda. Jacques convenceu os demais senadores, afirmando que existe a previsão desse texto ser votado pela Câmara na próxima semana. Ele destacou que, se aceitasse agora as emendas ao PL 2692, inviabilizaria a aprovação do texto antes do fim do prazo da medida provisória, e com isso as pessoas deixariam de ser beneficiadas com a medida. Segundo ele, o que os senadores querem, ele também quer e o governo também quer. Essa tabela de reforma do imposto de renda é uma primeira parte do pacote e ele disse acreditar que semana que vem a Câmara deve votar o projeto. Jacques Wagner também ressaltou que, para aumentar a faixa de isenção do IRPF para quem recebe valores acima de R$ 5.000, é preciso haver uma compensação financeira, para que a medida não esbarre na Lei de Responsabilidade Fiscal. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, insistiu que as mudanças englobando as pessoas que recebem acima de R$ 5.000 foram um acordo costurado para a aprovação do PL 2692 nesta quinta-feira. Após a argumentação de Jacques, Viana desistiu da emenda, mas disse esperar a votação do PL 1087 de 2025 na próxima semana. Ele também disse que ficará atento para que essa proposta não resulte em aumento de impostos. Porque se há algo que a sociedade brasileira hoje não aguenta mais, é que nós majoremos aqui impostos no Brasil. A carga tributária em nosso país chegou a um problema sério, inclusive do custo do Brasil e da sobrevivência de pequenas empresas. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!